mais delongas, eu sei que a expectativa é muito grande, até porque eu tenho um respeito gigantesco pelo nosso convidado de hoje. É uma pessoa, para mim, uma referência no que tange diversos assuntos. Ele não se detém apenas, ele não domina somente um assunto, são vários. Será certamente uma entrevista muito enriquecedora, mas eu prefiro que ele mesmo se apresente. Odailson da Silva, meu grande amigo, você é uma pessoa muito especial na minha vida, na minha história, na história da minha família e certamente na história desse trabalho que hoje aqui é feito em Calcaia. Né? O Grupo Atos, ele tem sim a sua participação, as suas ideias, essa amizade que, embora há algum tempo né, nós estejamos assim um pouco distante devido aos nossos trabalhos, mas coube aí ao universo, a Deus, né? Nos fazer reencontrar no momento onde a gente possa estar batendo um papo aqui e dividindo com as pessoas. Eu queria que você se apresentasse e você dissesse para os nossos seguidores quem é Odailson da Silva. A palavra está contigo, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar a todos que nos estão assistindo, né, em qualquer rincão desse estado, em especial a todos os maranguapenses, né, minha terra querida, meu rincão de nascimento e tal. E dizer também da minha satisfação em também te reencontrar, né, depois de alguns anos e tal. A gente realmente teve uma trajetória bem interessante e exitosa, né? E exitosa no que diz respeito até ao assunto que a gente vai abordar. É uma satisfação. Esse podcast eu tenho acompanhado, cada vez mais ele cresce, né? Cresce em visibilidade no estado, cresce nos conteúdos e nas pessoas que ele tem trazido para cá. E acho que meio que Midas, né? Fazendo uma metáfora, claro, exacerbada, mas acho que cabe. Tudo que você toca, você, com a sua determinação, que lhe é peculiar, você sempre transforma, né? A última vez que estive aqui, eu acho que tinha lá, somente a primeira lá, e nem estava no estado que estava, né? Então, sem mais também outras questões, vamos ao que interessa, né? A gente vai falar um pouco hoje, trazer algumas reflexões, né? Ninguém é dono da verdade. É por isso que a polaridade de pensamentos, a polaridade de ideias, ela é a base da democracia, né? E a liberdade de expressão que nos permite colocar essas diferenças para o outro que pensa diferente de você, é tão discutida, né? É tão debatida, é tão defendida até, né? Acho isso muito importante. E o que eu vim trazer aqui é trazer a minha fala, o meu ponto de vista sobre uma questão ou sobre questões muito complexas que permeiam a nossa sociedade e nos têm tirado literalmente a vida, né? Se não cerceado por demais, né? O nosso direito de ir e vir, liberdades conquistadas com muito suor e até sangue, né? Verdade, é verdade. Doutor Adailson, me permita trazer assim, uma breve lembrança. Eu sei que você tem atuado em várias frentes. Hoje o doutor Adailson ele está na parte literária. O que é que você tem construído? Quais são os livros que você tem publicado? Né? Qual é o seu trabalho de caráter literário para os nossos É seguidores? muito, é muito, é muito triste para um intelectual, para um escritor, ter que dizer o que eu vou dizer. Contudo, a verdade não pode ser escondida, né? Eu tenho escrito, quando a gente, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu publicava uma média de 2, 3 livros por ano, né? Já são 15 livros, né? 9 ensaios, 3 crônicas e 2 biografias. Mas de um tempo para cá, eu meio que criei o complexo de Clarice Lispector, sabe? Hum, Dei um hiato assim grande, porque tudo mudou. Como você mesmo falou quando eu cheguei aqui, tudo mudou. Eu não tenho um canal no YouTube. Aí as pessoas dizem, você era para ter um canal no YouTube? Eu não tenho, né? Eu não tenho rede social,
no sentido de Profissional. Mais profissional, de estar publicando os meus textos, etc e tal. Até mesmo os artigos de jornal, eu abandonei, deixei de escrever para o Povo, deixei de escrever para o Estado, deixei de escrever para o Diário. Por quê? Porque a democracia, ela tá capenga no Brasil. Você escreve um artigo, o artigo é mal interpretado, e isso vem em represália a você. Sim. Entendeu? Então, assim, você que escreve, você não tem liberdade porque você é muito refém de quem interpreta aquilo que você escreve. Entendi. E aí você tem que frear. Então, eu diria que houve um freio, né? Sim. Um freio muito grande. Isso é muito sofredor. Sim. Para uma pessoa, eu não diria. O escritor ele não é melhor do que ninguém, o intelectual ele não é melhor do que ninguém. Ele apenas é escritor. Sim. Acabou-se. Ele é intelectual. E na condição de escritor, ele necessita escrever. Ele não necessita que o outro leia e opina sobre o que ele escreveu. Ele necessita de escrever, de colocar no papel as suas angústias, as suas dores, as suas injustiças, o que ele Suas acha reflexões, injusto, as né? reflexões, etc. e tal. Mas aí, quando você coloca no papel e vai para algum lugar, e deve ter um destino, Sim. isso é palco como eu já falei, é palco de um monte de coisa, sabe? E assim, a gente está num momento do país em que nada pode, sabe? Tudo é crime e Doutor Adailson, eu tal. me identifico com o senhor porque a gente, como figura pública, né, trabalhamos assim, caminhamos, né, dentro do meio político, do meio social, do meio econômico, do meio cultural, intelectual. Às vezes, eu posso até gritar, né, uma palavra que eu chamo covardia, porque se eu de Sim, fato for corajoso e disser tudo aquilo que eu acredito, que eu penso, muitas vezes eu sim, posso sofrer prejuízos isso, que podem até atrapalhar a nossa principal meta de com vida. E certeza. aí a gente tem que ter um espaço como esse, assim, por exemplo, um podcast que nós podemos falar um pouco mais Mas aqui eu do gostei da palavra que você usou, covardia, e é assim que eu me sinto às vezes, sabe? Um covarde. Porque eu quero dizer aquilo tá me instigando, sabe? Sim, Tá me maltratando, e eu quero botar aquilo no papel e quero publicar aquilo e dizer, olha, eu não concordo por conta disso, disso, disso. Mas eu me sinto preso. Por quê? A gente, quando vai ficando velho, o Carlos Drummond tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: o velho sabe, o jovem pode, né? Então, assim, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio que medroso, sabe? Por conta das consequências. Quando a gente é novo, novo não, novo a gente é intrépido e tal. Você, quando eu chegava, você me apresentando, você dizia assim, o Odailson é muito polêmico e tal. Quem me conhece sabe que, né, na acepção da palavra, no conceito de polêmico, eu realmente, de fato, sou polêmico, né? Porque penso diferente e tal, isso. e não nego esse pensar e muito menos ainda externar esse pensar. Agora, a idade vai chegando, você vai vislumbrando a velhice e tem filhos que dependem de Sim. você e tal. Aí diz, pô, eu tô sozinho no mundo. Ah, beleza, mas. Eu vejo outro fenômeno, que Hum, é a própria sociedade contemporânea, né? Talvez até mais uma juventude, digamos assim, né? Os mais novos, a geração anterior à nossa, que são meio que pessoas que não suportam a contradição, que não suportam um pensamento contrário, sim. a opinião do outro parece que é uma agressão contra si. Sim, sim, E sim. às vezes, eu pelo menos me sinto numa condição que às vezes eu opto por me silenciar da minha opinião pessoal, guardá-la Sim, para mim, sim. dividi-la com quem comunga para não perder a amizade. Para dizer assim, meu irmão, é melhor manter esse relacionamento aqui, ainda que eu não possa ser verdadeiro com essa pessoa, porque se eu falar aquilo que eu acredito sobre esse tema, ela vai me achar, né? E ela vai deduzir coisas que não são a verdade, apenas os nossos pensamentos. Faz É, sentido? faz sentido total, porque assim, você pega, vamos supor, a gente vive sobre a égide das redes sociais. Aí vamos pegar aqui a principal delas. Eu acho que a principal porque é a mais visualizada, né? Sim, Aliás, ela trabalha só com imagens, né? Que é o Instagram. sim, Então, o que é que se posta ali, né?
se posta ali uma vida de felicidade, de satisfações, de alegria, momentos de lazer, etc e tal. Ninguém ousa colocar no Instagram que não tá bem ou coisa parecida. Aliás, se fizer isso, é tido como anormal, louca, tem alguma coisa errada nesse sentido, porque essa pessoa está colocando isso, né? Sim. Até uma frase que você coloca aqui de um pensador como Fernando Pessoa, que era um sujeito introspecto, angustiado com a vida, a própria Clarice e tal. Se você coloca uma frase dessas, as pessoas se identificam com ela, sabe? Sim. Ah, eu tô até coincidência, eu tô escrevendo um artigo que é para que um amigo, psicanalista, vai defender no Paraguai agora, final de semana. E a gente está escrevendo a quatro mãos, né? Certo. E aí eu falava para ele, eu disse, olha, pesquisas demonstram, o Renato Russo diz que o século XXI é o século da solidão. E pesquisas demonstram que muita gente que procura um psiquiatra, ele não procura porque está deprimido. Uhum. Ele procura porque está angustiado. E aí você não tem na farmácia Angustex. Saudoso doutor Cleto, que Deus o tenha, dizia isso. Odailson, não existe Angustex. A angústia tem remédio, mas não é um remédio. Entendeu? Então, assim, há toda uma medicalização do comportamento humano, né? Ninguém pode sofrer, ninguém pode. Sabe? Tem que Se ser. angustiar. Assim, entenda, É, o Hudson, entenda você que está em casa. É aquela história do, como se. Do, do boi que vai para o matadouro, né? Assim, é em manada, né? Para ser mais preciso, tira o boi, vamos para manada. É um efeito manada, né? Qual é a roupa do momento? É a roupa tal. Todo mundo se veste com a roupa tal, senão tá fora do padrão. sim. Se tá fora do padrão, tá fora do normal. Se tá fora do normal, é anormal. Qual é o point do momento? É o canto fulano e tal. Vai todo mundo pro canto point fulano e tal. Qual é o carro do momento? É o carro tal. Opa, vou trocar o meu pro carro tal. Isso numa ciranda que não tem fim. Tem não. Não tem fim. Entendeu? Isso não se tocaram que isso é um marketing de propaganda, de publicidade, que não tem fim. E que é a base do capitalismo, do capitalismo selvagem, que eu Sim. digo. Por quê? Porque é a compra, é o lucro, é a venda, é manter você escravo. Por que que eu estou te dizendo isso? Ah, você. Não tem nenhuma conotação política, tem uma conotação de vida. O Pierre Bourdieu, um filósofo francês, ele dizia que uma das maiores necessidades da juventude é o sentimento de pertencimento social. Agora, para ele se sentir pertencente à sociedade, aquela classe dele ali, Sim. ele tem que ter marcas. Sim. Ele tem, tem que estar com a roupa tal, ele tem que Sim. poder frequentar o lugar tal. Mas esse Estado não dá as condições a ele, nem a família tem as condições de dar a ele isso que é posto como regra. Que é o ingresso para entrar, né? E aí eu não estou defendendo, não estou defendendo, mas a criminalidade, ela é multifatorial. Perfeito. Ela tem muitos fatores, ela é muito É complexa. muito complexo. Por isso que há décadas tenta se resolver e só está piorando. Show. E um dos fatores da criminalidade, sem dúvida nenhuma, é o consumo. Perfeito. É o consumo, é a necessidade do consumo. Eu não tenho, minha família não tem condições de dar, o crime organizado está dizendo. Você pega o caso aqui do Rio de Janeiro. Sim. O que acontece nas favelas? A gente viu isso em vários filmes brasileiros. Carandiru, vimos no Tropa de Elite, vimos em vários filmes brasileiros. É real. É Vários. real. A maior realidade do mundo. O Pivete diz assim: você se inspira em quem? No seu pai? O pai dele é pintor. Ele falou: ó, tio, tá de brincadeira. Isso foi numa entrevista que a Suzane Mosé, a filósofa, fez numa favela do Rio de Janeiro. Ele é um fudido. O critério de fudido é não ter o carro, o dinheiro, a roupa. Entendeu? Sim. Sim.
Eu não vou longe, não. Pra gente, sei lá, esticar a baladeira nesse sentido ou ir partir para outras coisas. Antigamente, e não tão antigamente, a... como é o nome dele? Felipe. Felipe não passou por isso. Nós passamos ainda o Certo. restinho. O garoto se interessava pela menina e aí ele tinha que ter o aval do pai. Para começo de história. Isso é fato, né? Nossa geração passou ainda por isso, nossos pais passaram demais. Sim. Aí ele ia pedir o pai o aval para namorar. Quais eram os critérios exigidos para que o pai dissesse sim? É filho de quem? Do compadre Antônio. Menino temente a Deus, honesto, trabalhador. Pronto. Estou de acordo. Hoje tem uma pergunta que não é nenhuma destas. Qual é a pergunta? O que ele faz da vida? Quanto é que ele ganha? Ele tem condição de sustentá-la? Interessa de onde vem. Mudou os valores, né? Mudaram os valores. Interessa de onde vem, entendeu? É. Não interessa. Então, assim, a gente está inserido nessa sociedade, só nós podemos mudar essa sociedade, mas como é que a gente muda se a gente deliberadamente se torna cada dia mais escravo dela? Por essa pequena introdução, doutor Dailson, já trouxe aqui na minha compreensão que, de fato, a criminalidade ela é muito maior do que essa pontinha do iceberg que nós a deduzimos no trabalho ostensivo da polícia com assaltantes e traficantes. A criminalidade ela vai muito além disso daí. Quando a gente vê a televisão, por exemplo, grandes advogados, grandes intelectuais, empresários envolvidos nas mais terríveis práticas criminosas e, inclusive, com seus próprios filhos. A gente tira, por exemplo, pelos próprios políticos envolvidos em escândalos que são hostilizados, né, publicamente nas redes sociais e parece que tem determinados deles que parece que nem família tem. Porque como é que esses aqui que estão em evidência hoje, eu não quero citar nomes, não é minha intenção falar de ideologias, ok? Mas assim, imagina uma pessoa dessa que entra num escândalo desse público, né? Um homem que já tem patrimônio, que já tem riqueza, que já tem o futuro de até 10 gerações para frente garantido, mas ele ao ponto de que ele não pode andar no shopping, a ponto que ele não pode andar no aeroporto, meu irmão, que ele não pode ir visitar uma praia, porque senão a multidão vai chamá-lo de lado. E, rapaz, e em todas as esferas, não estou falando de partido político, não. Sim, parece que o pudor realmente acabou, né? Acabou o pudor, acabou a questão ética, moral, ela foi pro brejo, sabe? Religiosa, foi pro brejo. Foi pro brejo. Nós temos aqui, doutor Dailson, o Quintino, né? Que está dizendo que o senhor é uma pessoa especial. O Edmar Santos, né? Doutor Dailson é uma voz da experiência científica e empírica nessa temática. Parabéns ao podcast. Obrigado, meu querido Edmar. E nós temos aqui também o MPETV. MPETV, né? Ó, Dailson, como psicólogo, gostaria de ouvir. Ele tem algumas perguntas, logo mais eu vou abrir. Mas antes de falar das perguntas aqui do MPETV, eu queria que você pudesse falar de uma maneira rápida, se for possível, sucinta, de uma maneira resumida. Paradigma da loucura, o que é e o que você descreve disso? Vocês vão agora conhecer um pouco do trabalho do Dr. Dailson, né? Eu tive a graça de receber das suas mãos um livro físico de extremo valor, né, emocional para mim e também intelectual, autografado por ele. Eu não trouxe a literatura e ele também não trouxe, nós erramos nisso daí, mas no final aqui desse podcast nós vamos deixar aqui a literatura que ele tem e aonde você pode adquirir. Mas eu queria falar agora sobre as obras literárias, os livros que já foram escritos pelo Dr. Daí. Dr. Daí, Paradigma da Loucura. O Paradigma não foi meu primeiro livro foi com o Cleto, Hospital Psiquiátrico, mas foi o meu primeiro livro solo, né? Certo. Foi o livro que me projetou, né? A partir dali, era a nova voz da literatura cearense, a grande revelação e tal. Em seguida veio Droga, Internar Não é Aprender, né? Esse que me projetou até aqui é porque é o seguinte, eu segui aqui o passo a passo do ChatGPT. O doutor Dailson já está no ChatGPT. Você me deu uma lista, ChatGPT, eu falei agora. Na sequência das obras do doutor Dailson. Não, eu tô lembrando de cada um. Aí aqui nós temos dois aqui, que é a Subversão Crônica. Subversão Crônica, que tem um e tem o 2. Certo. Aí depois, Subversão Crônica, você me pegou. Embora detalhes específicos sobre o conteúdo
não estejam disponíveis nos resultados fornecidos, o título sugere uma abordagem crítica sobre os temas sociais ou psicológicos. É mais ou menos por aí. Né? Por aí. Droga. Internar não é prender. Droga não é prender. O que é que a gente vai encontrar nesse livro, doutor? E esse livro aí, ele defende. Esse foi o primeiro livro no Brasil a defender a internação compulsória para dependente químico de crack. Olha só, meu. Eu fui a Cracolândia, passei uma semana na Cracolândia. São Paulo. Sim, Estação da Luz. Transvestido de mendigo, fumando pé duro, para estar ouvindo lá o pessoal lá, para poder ter uma experiência concreta. Pesquisa social. Social, tal, empírica mesmo. E coadunado com a pesquisa bibliográfica. E foi um livro que me projetou, lancei na USP, quase sou apedrejado, eu e o saudoso Salvarão. Favarão. Nosso amigo Favarão. Viajou comigo e tal. Foi mais corajoso do que eu. E foi um livro que 400, 500 trabalhos acadêmicos foram feitos baseados nesse livro. A partir dele, foi. Realmente a literatura que quem tem interesse de conhecer sobre a questão da dependência química, sobre a drogadicção, são livros incríveis. E depois, antes disso, eu quero fazer outra pergunta. Droga, legalizar? Não. Legalizar ou não? Eis a questão. É a maconha, né? Aí é a maconha. Quando eu falo droga, é a maconha. Tem até uma folhinha de maconha aí, né? Na capa, né? É legalizar ou não, eis a questão. Eu trato sobre a legalização da maconha, né? Certo. Eu coloco meu ponto de vista. Sim, eu coloco meu ponto de vista. Certo. Mas, assim, é muito mais para dar informações às pessoas do que pode, do que deve acontecer legalizando e o que deve acontecer como ela está, não legalizada, né? O que os países que legalizaram tiveram. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro muito bem que a gente entrou num embate quase físico entre chutes e pontapés, eu e o doutor Adailson. Quando ele trouxe para mim esse livro, esse título, ele disse para mim, e a gente discutindo uma discussão, é lógico, né? Amorosa, mas bem calorosa. Ele disse, não, eu sou favorável, me lembro, doutor. Eu sou favorável à legalização. Eu sou totalmente favorável. Aí eu, por quê? Porque eu sempre fui contra, né? Até mesmo por ser um adicto e ter sofrido demais por isso. Então, até onde eu entendo, pode ser que amanhã eu mude, mas se já com as que são liberadas temos tantos problemas, ainda mais pioraria nessa questão. Então, meu entendimento sobre isso pode ser raso, mas é até onde a minha limitação vai. Então, eu não posso simplesmente dizer que sou favorável à legalização se eu não acredito nisso. Mas eu discutindo com ele sobre isso, né, querendo entender. Eu disse assim, doutor, me explique por que é que você é a favor. Ele disse assim, meu irmão, ou paga a minha palestra ou compra meu livro, aí tu vai entender. É verdade. Mas assim, doutor, tem algum arrependimento, doutor Dailson, sobre essa opinião? Não. Ainda continua acreditando nisso daí? Não é acreditando. É o seguinte, a legalização, ela só traria, abre aspas, ela só traria vantagens. Sim. Mas ela precisa de critérios dos quais nós não dispomos para oferecer. Entendeu? Critérios da segurança, política, da saúde pública, entendeu? Da distribuição, como é que vai ser, etc. Tal. Nós já estamos vivendo quase uma realidade, uma realidade dessa, né? Quer dizer que quando você publicou esse livro, nada do que temos hoje... É interessante, muito interessante você falar isso aí, porque o Tonhão, há 2 dias atrás, falou assim, cara, ligou para mim para dizer isso, cara... Eu tava revendo tuas postagens e tal, coisas de 10 anos que tu escreveu, cara. Foi verdade. Tá acontecendo agora, como é que pode, macho? Tu foi profeta. Eu falei, Tonhão, a gente leu agora porque o presente me diz muito do futuro, né? Certo. De como a gente tá caminhando para onde a gente vai chegar, né? E tem mais escabrosa ainda. Hoje nós temos 40 gramas, né? Eu tava estudando até sobre isso, estudando a lei sobre drogas, né? A lei de drogas. Estava estudando mesmo, até para 11.543. Exatamente, né? E ela tem aí ela meio que descriminaliza mesmo, né? Já não existe a prisão pelo fato de você portar, né? A maconha, no caso a cannabis. Aí a minha pergunta é, o que é que você acha? Estamos muito inicial, né? Está muito inicial essa questão aqui, da questão da legalização, mas já temos alguns passos dados. O que é que o senhor... consegue compreender desses avanços? São válidos, são positivos? Eu não acho que tenha havido avanços, não, sabe? Não, sabe por quê? Porque assim, ó, se você pega um traficante, né? Que é um traficante, né?
com 40 gramas de maconha perto de uma escola com R$ 12, sei lá, R$ 15 trocado no Sim. bolso, ele é um traficante. Sim. Tudo leva, ele vai pra delegacia e não tem outra. Dependendo Tava da... perto de uma escola, com dinheiro trocado, tava vendendo droga. Agora você pega o filho de alguém num influente, carro num moderno. carro moderno, lá na aldeota, com 1 quilo de cocaína, diz, não é pro meu uso. Se eu posso comprar, eu comprei logo. É Entendeu? verdade. Então, assim, a gente tem, como dizia o Machado de Assis, a gente tem 2 Brasis, né? O Brasil oficial e o Brasil real, né? E um é diferente do outro, muito diferente. Então vai ter muita discussão ainda para frente sobre essa questão dessa temática das drogas, né? É Vai, muito difícil isso daí, porque na verdade até os países de primeiro mundo, né, a gente sabe que eles acabam, tem momentos que eles, dependendo de quem está na gestão política, libera depois. Nunca houve na história da humanidade nenhuma civilização, qualquer que tenha sido ela, que não tenha feito uso de entorpecente, né? Sim, isso daí é histórico. Isso Pois daí faz parte aí, dos primórdios pois é, aí você acreditar que teremos uma, É. entendeu? É. Agora, muito pior foi que, por exemplo, quando eu fui a um programa, justamente não quero citar nomes, mas autoridades do Estado defendendo contrários à legalização e somente eu a favor. Certo. E a pessoa falando que como é que um escritor, um intelectual defendia a legalização de uma droga dessa, não sei mais lá o quê, papapá, 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 papapá. Eu olhei para ela e falei, doutora, e como é que a senhora me explica um Estado que se diz laico, que se diz em favor da família, etc e tal, conceder a cereja de ouro, que é a maior comenda que um cearense pode receber, para o Everardo Teles de Menezes, para o dono da Empioca, pelos relevantes serviços prestados. Então, câncer de fígado agora é relevante serviço prestado, entendeu? Então, assim, é muita hipocrisia, muita Entendi. demagogia. Ou ignorância. Ou você acha que seria ingenuidade dizer que é Eu ignorância? defendo o meu umbigo, sabe? Eu defendo Entendi. meus interesses. Mas para a gente deixar claro aqui para os nossos seguidores, nós estamos ouvindo aqui o doutor Adailson da Silva, filho de Maranguape, escritor, psicanalista, cientista social, né, realmente uma sumidade no nosso estado e no Brasil, quiçá no mundo internacional, nessa temática da saúde mental e das dependências. Né? Eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu acho que é importante esclarecer para quem não vos conhece com tanta proximidade como eu. Você está falando da liberação ou da legalização do uso da maconha. O Aldailson, ele é usuário de maconha e ele defende porque ele é favorável à política do uso, ele é incentivador de que as pessoas usem drogas. É por isso ou não? Para que as pessoas entendam. Não, eu nunca dei um trago. Nunca deu tapa, né? Um tapa, nunca. Nem na faculdade, quando eu vi Sério? os colegas. Nunca tive nenhuma curiosidade. Entendi. E também a sua opinião da legalização não tá relacionada à promoção do uso de drogas, não. Não, de forma nenhuma. Qualquer outro tipo de droga é inconcebível no Brasil, Sim. para a realidade que nós estamos. Perfeito. É inconcebível, entendeu? Até porque a maconha, eu costumo brincar dizendo o seguinte: a maconha é o estacionamento do Iguatemi. Né? Alguém disse que o Tasso teria dito que o estacionamento do Iguatemi é a merenda escolar dos meninos, né? Então, assim, a maconha é a merenda escolar do crime organizado. Entendi. O crime organizado não vive da maconha. Ele vive Em termos econômicos, né? Em termos econômicos, ele vive do tráfico de cocaína e de armas. Isso. E do tráfico internacional. Isso. Ele vive disso. Entendi. Isso é um negócio muito sério, porque já se sabe, não é surpresa para ninguém, que o Ceará é rota internacional pela proximidade que tem com a Europa. Isso é um assunto terrível. Então nós entendemos aqui, doutor Adailson, né, porque ele é favorável à legalização, as causas, as ideias Eu dele sou são favorável, certo? Mas assim, quando eu falei para você, então lê o livro. Que quando eu sou favorável, eu estabeleço critérios. Sim, sim. Você quer ver um? Diga. Vou lhe dizer. Se você, na Espanha, estava havendo muitas mortes por trânsito. De trânsito. Certo. As estradas lá prestam, o serviço público lá presta. Então, o camarada saia correndo ali e tal, muitas mortes de trânsito. O que eles fizeram?
fizeram uma lei que recrudescia a quem uma lei forte que punia quem excedia na velocidade, quem dirigia embriagado, etc. Tal. E eles colocavam, quando você ia renovar a carteira, para você passar uma semana assistindo só acidentes de trânsito. Acidente daqueles bem escabrosos. Sim. Você tinha que estar assistindo. Olha o que o trânsito faz, ó. Olha o que a velocidade faz, ó. Olha o que a embriaguez faz, ó. Entendeu? Sim. Sabe o que aconteceu? Conscientização, né? Bom, sabe o que aconteceu? O Ah. cara era obrigado a fazer aquilo. Ele não queria, ele era obrigado. Certo. O que aconteceu? Medida, assistir os vídeos. Redução. Tentou se fazer isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou ninguém se lembra que o Detran tentou fazer isso aqui? Sim. Né? Você agora vai passar por um curso de reciclagem. Aí Deu ele ia para a certo? sala de aula. Deu certo. Não. Funcionou? Funcionou. Obrigaram os caras a fazer isso? Não. Eu defendo que você, em vez de você comprar, se você é viciado na porra de uma droga, porque qual é a pior droga? Eu perguntei nessa entrevista. O álcool ou a maconha? Me diga um caso na humanidade em que alguém tenha cometido um homicídio por uso de maconha. Agora, no momento que nós estamos conversando, não se pode mensurar o número de mulheres que foram assassinadas por conta do álcool, Sim. o tanto de acidentes de trânsito por conta do álcool, de homicídios por causa do álcool, e por aí vai. Tudo isso o senhor pode imaginar que então seria, no seu ponto de vista, uma ideia positiva, uma ideia que valeria a pena experienciar, por exemplo, de fazer a proibição do uso do álcool, já que a humanidade, né, o histórico do ser humano, ele é acompanhado pelo uso de substâncias psicoativas, né? Deixa eu te falar uma coisa. Diga. O Brasil e a classe política brasileira, lamentavelmente, ela vive para uma outra classe, que é a classe rentista. A classe que equivale a 5%. 5%. É a pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg lá em cima. Ela vive para isso. Ponto da pirâmide, né? Nós aqui embaixo, gostamos, colocamos eles lá para eles aprovarem a lei para eles. Certo. Preste bem atenção. Tudo gira em torno do econômico, do dinheiro. Até 1990, os carros da McLaren tinham lá Marlboro. Você lembra disso? Sim. Quem fazia as propagandas do cigarro Marlboro eram os grandes atores de Hollywood. Sim. Beleza? Era chique fumar. Quando o Estado brasileiro percebeu que estava gastando mais com as doenças causadas pelo cigarro do que arrecadando, e olha que a arrecadação tributária em cima do cigarro era altíssima. Das mais altas do... Aí ele começou uma campanha de educação, e de reeducação, e de redução. Adesivo, bupropiona, remédio do CAPS, tal, terapia, tudo para sair do cigarro. Então você não vê hoje mais o jovem com 15 e tal, 16 anos, fumando como eu e você fumávamos para dizer que éramos independentes. Até dentro de ônibus, uma questão educacional. Isso foi o que foi nos vendido. Sim. Mas a questão toda era econômica. Sim. Pois tentaram fazer isso com a cerveja. E o lobby? O lobby não deixou. Entendeu? É muito maior, né? Então, assim, como é que eu vou... Quem vai aprovar a lei para que isso aconteça na latinha de cerveja? Porque ela causa câncer de fígado. Ela causa um monte de coisa. Morte, a criminalidade maior, né? O maior índice de morte nele. O álcool. Mas quem consegue? Perderam, sabe por quantos votos? Por 4 votos. 4 votos. Calculados, 4 talvez. pessoas. Né? 4 pessoas. Entendeu? Nós tivemos então, aqui você veja que a coisa sempre gira em torno do econômico. É verdade. Né? Então nós temos aqui também diagnósticos baratos, remédios caros. Esse... A quem serve a psiquiatria? Mais um livro seu? A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, totalmente. Então, se os nossos estudantes de psicologia ou psicólogos, nossos médicos recém-formados, né?
E qualquer pessoa, né, nossos cientistas políticos, nossos psicanalistas, assistentes sociais, enfermeiros, devem comprar esse livro para poder eu compreender. peço perdão você que está em casa, mas esse livro eu não sei por que ele não estourou. É, né? Você consegue compreender a Não, fúria não, não, tô dizendo, a fúria da indústria. eu denuncio Ah, e dou provas, sim. entendeu? Certo. De que a medicação não cura, certo? Que a medicação ela só atenua alguns sintomas, que ela é coadjuvante e não protagonista no tratamento. E os CIDs e os DSMs? Com esse aumento contínuo de doença? O primeiro CID saiu em 1952. Ele tinha catalogado nos próximos de 100 doenças mentais. Só lembrando aqui rápido, Aí né? foi aumentando. O CID ele é a classificação internacional das doenças, né? Existe. Mas na verdade você não está falando do CID, você está falando do DSM-1. Que aí nós já estamos no quinto. Tá, no E quinto. estamos indo para o sexto, Sim. que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. Sim, sim. Certo? O 1 saiu em 1952, quando saiu o primeiro remédio, a clorpromazina. Um antipsicótico que funcionava como antidepressivo. Aí depois veio aumentando. O segundo, 100 e poucas doenças, o outro, 200 e pouco. Hoje nós temos em torno de 480, 500 doenças catalogadas. E entre elas, cafeína. Cafeína é dependência química. Transtorno mental de comportamento. Né? Aí você me pergunta. Aí assim, eu tenho o direito de pensar por mim. Sim. Aí você me diz assim: o que você acha do CID? Eu digo, cara, depende. Porque, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Eu não acredito. Não, né? Não, porque qual é o transtorno normal? O outro é dissociativo, o outro é antissocial. E qual é o normal? Para eu dizer que algo é patológico, eu tenho que ter o referencial do normal. Eu não tenho. Então essa subjetividade ela também é complicado. Um dos pontos que eu sempre me questiono é sobre uma questão, não sei como é que você entende, doutor. Será se essas doenças que são a cada versão que é revisada do CID e do DSM, com o aumento dessas doenças, para vender mais remédio? Porque, meu irmão, como é que pode, Felipe? Então, em poucos anos, antes tinha 10 doenças lá, agora tem 500. Aí o cara, vixe, agora também tem essa doença. Essa doença existia ou ela surgiu agora? Você vê uma coisa. Antigamente, o menino inquieto, etc e tal, era um menino danado. Sim. Tem um menino calmo e tem um menino danado. As pessoas são diferentes. Hoje ele é o quê? Ele é o TDAH, imperativo. TDAH, tá com a venvança dele. Né? Entendeu? Então, assim, e outra coisa, prender uma pessoa dentro de um diagnóstico. Exatamente. Você é bipolar. E às vezes a pessoa mesmo se prende, né? Não, a pessoa se prende, é ela que se prende. Eu sou isso, eu sou né? bipolar. Não, eu tenho isso. Eu tenho. Quem tem uma psicopatia, uma cardiopatia, diz, eu sou cardiopata. Eu tenho uma cardiopatia. Eu tenho diabetes. Mas nas doenças mentais, eu sou. Eu sou TDAH. Aí termina o relacionamento? Não, cara, é porque eu sou bipolar. Aí não consegue se manter no emprego? Não é porque eu sou bipolar. Tudo é porque a explicação toda, a vida dela passa a se girar em torno de um diagnóstico que disseram para ela que ela tinha. É verdade. Dessas doenças, né? Paulo Roberto Neves Pereira. Uma vida que merece respeito. O doutor Paulo. Deus o tenha. Foi uma biografia que eu escrevi dele. É o dono do Cascatinha. Né? Aí eu conto a lenda de Laíla, que vale a pena conhecer. Né? Que legal. E aqui tem ó, causos e casos esse é da meu terra querer. do Chicaninhas. Esse é meu querer. Chicolândia, Morada do Riso, causos e casos da terra de Chicaninhas. Né? Esse é meu querer. Isso aí. Inclusive, os Marongapenses todos me pediram a segunda edição dele. Né? Foi mesmo. É porque eu fiz uma pesquisa do passado, né? Das histórias engraçadas do passado. É só caso engraçado. E do presente. Aí juntei tudo e coloquei no livro, porque senão ia cair no esquecimento, entendeu? Sim. Então, o que nós temos, meu amigo, Aí depois desse teve transtorno de ansiedade e depressão, porque vale a pena. Certo. Entre letras,
né? Que foi o último que eu escrevi, que eu analiso letras de música, Quereres, do Caetano, Gil, Viramundo do Gil e tal. Uma análise psicológica, filosófica, sociológica e tal. E teve mais um outro aí, que eu não recordo o nome. Então, no final aqui do nosso podcast, Ah, né? teve Encarceramento em Massa no Brasil. Pois é, Encarceramento em Massa do Brasil é um grande livro. Esse foi muito, Muito foi comentado não, e ele por tá, amigos, né? não, ele tá muito, ele é muito usado no campo do direito. Do Muito campo do usado. direito, né? É. E nós temos aqui, nós vamos deixar aqui as redes sociais, o contato aqui do doutor, para que quem tiver interesse na sua literatura possa saber onde encontrar. Então nós temos aqui o MPE-TV. É o Dilvan, é um amigão aí. Divan, um grande abraço, obrigado pela informação. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Daílson, como psicólogo, gostaria de ouvir sua perspectiva sobre um assunto que gera bastante debate. Você acredita que a metodologia e sistemas utilizados nas clínicas de recuperação para dependentes químicos realmente promovem uma recuperação efetiva? Ou há uma possibilidade de que esses métodos sejam mais benéficos para as instituições em si, sem um compromisso genuíno, com a transformação dos pacientes? Além disso, você vê a necessidade de explorar abordagens alternativas fora do sistema atual, tanto no Brasil quanto no exterior, que possam proporcionar uma recuperação mais real e sustentável para aqueles que lutam contra a dependência? Quais seriam essas abordagens e como poderiam ser implementadas? É muitas perguntas, né? Não. Tá bem. Não, Tá, eu sei qual é a pergunta que ele está fazendo. Você acredita que o sistema educacional brasileiro promove o conhecimento e os interesses que poderiam levar a uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas? Quais mudanças você considera necessária para que a educação cumpra seu papel transformador na sociedade? E para finalizar, você vê algum modelo de abordagem que poderia ser seguido, levando em conta as experiências de outros países que já implementaram a liberação? Aí aqui tem mais o Ivanildo Facundo, né? E tem também o Dr. Valdisson Sim. O Dr. Valdes que eu falei para vir aqui. Cavalcante. Ele diz, parabéns, uma entrevista de alto nível e notoriamente educativa, que nos permite fazer uma reflexão fundamentada e livre do tema em debate. Então, meu irmão, que é o nosso amigo aí, o Evanildo. O Dilvan fez duas perguntas só, que eu conheço bem. Dilvan, o seu método resolve, né? Comprovadamente resolve, né? Agora sim, há de se considerar que há clínicas e clínicas, né? Entendeu? Há abordagens e abordagens, né? Quando a gente fala, quando você perguntou assim, algum modelo do mundo e tal, o modelo que eu aponto no livro e que eu acho mais próximo da nossa realidade e mais factível e eficaz é o modelo português. E paulatinamente você sai, paulatinamente aspas, não é num tempo do dependente químico, é no tempo da clínica, é no tempo de quem está tratando, não de quem está sendo tratado. Você sai da condição de dependente e ganha a sonhada reinserção. Certo. A clínica estabelece o tempo, independente dele ser aprovado. O Estado estabelece o tempo. Certo. Né? Independente dele alcançar os objetivos terapêuticos ou não. Ou não. Você vai chegar ele dá todas as condições para isso. Entendi. Entendeu? Ela é um meio de. Agora, feito isso, você não volta. Entendi. Você não volta. Não, tudo que foi. O remédio que a gente tinha, a gente tá é o que o Dilvan fez e funcionou, Dilvan. É aquilo ali. É mais ou menos por aqui, daquela forma. Eu não vou me estender, você sabe por quê, né? Mas, assim, com relação à questão educacional, eu escrevi um texto, foi publicado, acho que no Povo, um artigo, chamado A Educação Pública é uma Privada. Né? E aí, eu defendo lá que a gente tem que implodir o sistema educacional que a gente tem, implodir como um prédio, abaixo, e construir do alicerce. Que a coisa já começa errado, já na base. Ela não começa errado lá em cima, não. Lá em cima a gente começa a ver os andares pegar fogo, entortar, cair e matar gente. Mas ela começa declinando, ela começa em declínio já
Na própria, até paradoxal isso, né? Uhum. No próprio alicerce em que ela é Ela construída. já tá com as bases. Aí você vê, a explicação disso é muito simples. Você tem o direito, é dever do Estado dar o ensino até o segundo grau, Uhum. dever, Sim. dever. Se não tiver vaga na escola, o Estado é obrigatório para o ensino infantil que ele contrate uma vaga no particular e coloque a criança de 5 a 17 anos, para você ter ideia. Entendi. Então é dever dele, direito da família, direito do aluno, né? Dever dele, da família, direito do aluno. Agora, a questão é que tipo de ensino? Porque até as próprias badaladas escolas em tempos integral, Uhum. há que se questionar o seguinte: o que significa, o que é tempo integral? Porque assim, tempo integral só se entende uma coisa. Quando eu falo, você pensa uma coisa e todo mundo só pensa uma coisa. 2 tempos. 2 tempos. 2 tempos. Agora, se você cria o que o Camilo criou, que é uma bolsa de estudo para o segundo ano, o que a Tabata criou, que é um pé quente, uma bolsa de estudo já para o primeiro ano. Ou seja, se você recebe, seu aluno recebe um dinheiro para ir lá fazer esporte, cultura, lazer, arte e tal, essas coisas todas, ponto. Se ele não recebe nada, ele vai lá só para comer e ele não tem comida em casa, ponto também. Agora, se ele tem comida em casa, se ele não necessita, que é o que é difícil, mas acontece. Para que o segundo tempo? O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é mais ou menos o que o Brizola dizia, entendeu? O segundo tempo é para trabalhar as lacunas que o primeiro não preencheu. A educação moral, a educação ética, entendeu? Você pega um país sério, é claro que a gente fica, né, viajando na maionese. Você pega o Japão, por exemplo, os 4 primeiros anos de educação no Japão, a criança nem pega em livro. Nem pega em livro. É só ah, bons modos. Olha, o velhinho tem que passar primeiro, você passa ele. No ônibus você dá o lugar a ele. Entendeu? Entendi. E por aí vai. Humanização. 4 anos! Investimento. Você colocar no lugar do outro. Aí tem aquele vídeo que viralizou da criança que cada um leva o seu lanchinho e a criança não levou nada. Aí o lourinho olhou pro negrinho, aí viu que ele não levou nada, aí partiu e deu metade a ele. Entendeu? Viralizou do mundo. Sim. Então, são essas coisas, colocar no lugar do outro, solidariedade, compaixão e tal. Coisa do humano. Humanizar primeiro, para depois ir pro conteudismo, entendeu? Pois é, né? Hoje parece que a sociedade ela vive, né, dentro de um contexto de um embate mesmo. Você viu o que eu falei, a questão econômica. Tudo bem, Você mas já entra já pensando, o pai já faz plano pensando no salário, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos e, graças a Deus, passou agora, está no colégio da Polícia Militar. Bom, muito dirigente e tal. A gente faz sonhos. Eu me eximo de fazer sonho, de sonhar por ela. Por quê? Porque o desejo dela eu não sei qual é. Eu só digo para ela o seguinte: filha, a decisão que tu tomares em relação à profissão, eu vou estar contigo. Ela tem dotes culinários. Eu quero fazer gastronomia. Vai lá, fazer gastronomia. Não tem problema. Ah, mas você passou a vida todinha gastando em colégio particular para a menina fazer gastronomia. Eu digo, e daí? Ela vai estar satisfeita, feliz. Por que ela vai ter que ser juíza? a autossatisfação é Por que ela vai importante, né? estar, né? Odailson, vamos lá. De que forma o tráfico de drogas se tornou um dos principais motores da violência das grandes cidades? Aí você perguntou outra questão muito complexa, né? Mas eu diria o seguinte, de forma mais didática. Você tem, até 1990, você tinha uma facção, o Comando Vermelho. Que ele ficava ali no Rio de Janeiro, né? É, A área de atuação dele era o estado do Rio, né? Estado do Rio, Pronto. Guanabara.
E a partir de 90 é que aparece o PCC. E aí, depois dos dois, foram aparecendo essa ruma aí que você tem aí agora, não pode nem contabilizar quantas tem aí. E assim, eles têm tentáculos em tudo que é canto, né? Sim. Tem tentáculo em tudo que é canto. Ah, e aí eles foram ganhando espaço. Espaço, 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 espaço. E a gente não sabe até onde esses caras vão chegar. Porque eles chegaram tão longe, mas tão longe, eles estão. Só que se vê. Não. Não, os próprios Advogados. comandantes, eu estava assistindo uma entrevista ontem ainda, inclusive, nós tivemos no nosso podcast anterior, o doutor Roberto Lacerre, né, que você conhece, ele é coordenador nacional do Brasil Sem Drogas, Movimento Brasil Sem Drogas e Movimento Brasil Sem Azar. E ele está voltando aqui para falar sobre os cigarros eletrônicos, né? Já pediu aqui, vai estar trazendo também o senador Eduardo Girão para estar conosco aqui, dividindo um pouco das suas experiências. Aqui o espaço é laico, viu, meu irmão? O espaço aqui é laico, né? Verdadeiramente, as opiniões devem ser trazidas, porque, às vezes, quantas opiniões suas está relacionado àquilo que, às vezes, você nem comunga com todas as ideias. E assim ao contrário, né? Quantas opiniões... Agora sim, apesar dos pesares, eu sou otimista. Por que eu sou otimista? Porque Medellín, Bogotá, a época do Pablo Escobar, tinha índice de violência, de homicídio, de 113 por 100 mil habitantes. Hoje, a cidade mais violenta do país é Santana, no Amapá, com 97,2 Por 100 mil habitantes, né? por 100 mil Tu é habitantes. doido, é muita coisa. Né? Então, assim, eu sou otimista. Eu acho que quando o Estado acertar, e eu acho que também sou otimista de que o Estado está tentando acertar. Você acha que a repressão é uma boa saída? A repressão ostensiva das polícias Não é de campo? que ela é uma boa saída. Há que ter repressão. Mas é muito mais necessário a prevenção. Lógico. Porque não adianta eu prender 2 e acabou de entrar 8. Eu estou enxugando gelo. Exatamente. Agora, se eu fecho a torneira aqui E na não entrada, não entra e aí maciçamente estou prendendo aqui, está enfraquecendo. Uma hora ele acaba, elimina. Agora, como é que eu faço para isso aqui não entrar mais? O que o crime está oferecendo a ele que o está cooptando? Eu vou oferecer parecido ou a mesma coisa. Porque pense bem, de forma muito matemática, muito clara. Se o crime oferece, sei lá, R$200, certo. E o Estado de São Paulo adota o pé de meia com a emenda parlamentar e dá 100. Pensa, analisa. É melhor, eu vou optar por 100 sem risco algum. Ou 200 colocando meu pescoço na seda. Na seda, como eles falam. Entendeu? Verdade. Então tem que ter muita inteligência no trato disso. Realmente. Isso é tão interessante que na época do Pronas, no primeiro governo Lula, salvo engano, Bom Jardim era o bairro mais perigoso da Grande Fortaleza. E tinham vários programas dentro do Pronas, Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. E tinham 2 programas muito interessantes. Um chamava-se Protejo, em que o menino recebia R$100 à época para, no segundo turno, ir para o local, né, lá do estado. Não ficar na rua. E existia as Mulheres da Paz. Quem eram as Mulheres da Paz? Eram mães de meninos, desses meninos, só que elas ficavam responsáveis por outros meninos que não os filhos dela. Sim. E elas recebiam também R$100. Em 6 meses, o Bom Jardim saiu da posição de primeiro colocado em violência para 7º. Boa, 6 meses. 7º? Em 6 meses? É rápido demais, cara. Rápido demais. Rápido demais. Então funciona. Entendeu? Então tem estratégias, né? Tem estratégia. É incrível. Doutor, a gente sabe que esse tema da criminalidade, na verdade, o podcast hoje era sobre isso, né? As políticas, a psicologia das drogas, mas era bem focado nessa questão da criminalidade, né? Nós temos aqui
outros convidados que nós estamos querendo trazer, né? Dr. Plauto, né? O Coronel Plauto, nós queremos trazer aqui. Queremos trazer também Nelson Massambani. Nós vamos trazer o Tonhão aqui, né? Vamos fazer esse convite a ele, porque o Tonhão realmente é uma figuraça. É iluminado. iluminado. Inclusive, eu tenho uma matéria dele aqui, ele veio com o Favarão aqui. Teve há 2 anos atrás, eu fiz aqui 30 dias, no mês de dezembro. 30 dias, chamei todas as pessoas que trabalhavam nessa área de clínicas. Todos os dias teve um palestrante. E quando veio o Tonhão com o Favarão. E tá tudo registrado aqui. Eu gravei, foi assim incrível. Foi um momento de muita divisão de conteúdo também, né? E aí, esse tema da criminalidade, eu percebo que é o que você tem estudado bastante nos últimos, né, nesses últimos períodos. E requer, acredito que um programa somente para isso, porque eu sei que você tem muito conteúdo. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Como a dependência química, né, o TUS, transtorno pelo uso de substância, pode levar ao envolvimento com o crime? E como podemos quebrar esse ciclo? Totalmente uma então, é uma moeda, né? Ela não é face da outra. Elas não conseguem Elas não andar. se desmembram. Não tem Então, como. É uma relação simbiótica. casamento, É né? um casamento, é uma relação simbiótica. Uma ganha e a outra ganha também. As duas ganham. Entendi. Aí você me diz assim, quando se fala em criminalidade, se pensa no pobre coitado que, sei lá, fez um assalto ali, pobre coitado, aspas, né? Um doente, né? Um doente que fez um assalto, roubou um celular e correu para a bocada para trocar por pedra. Ah, e o granfim, e o filho de papaizinho que tá que não roubou, porque tem dinheiro e tá lá usando no apartamento dele. Tá, tudo bem, mas ele comprou da onde? Ele comprou da onde? Né? Ele comprou do crime organizado. Logo, se ele comprou do crime organizado, ele financiou o crime organizado. Sim. Então, toda droga que é vendida, independente de quem venda e de quem esteja comprando, ela está alimentando o crime organizado. E vice-versa. O crime organizado está alimentando o uso. Exatamente. É terrível. São Então, faces da mesma moeda. então, infelizmente, né, a gente consegue enxergar o que o usuário ele pode se transformar num dependente, né? Se ele chegar nessa condição, é muito provável. Eu acho que nós podemos aqui conjecturar, mas os 90% se envolve em muitas práticas criminosas, né? Embora muitas vezes eles não sejam detidos, né? Aqui, por exemplo, nós já tivemos aqui um número de mais de 10 mil pessoas atendidas aqui pela ATOS. E todas elas têm duas características, doutor Dailson. Uma delas, problemas com a paternidade. 100% das pessoas que entram aqui na clínica, quer seja do sexo masculino ou do sexo feminino, tem questões 100% mesmo. Todos eles, quando eles começam a meditar, que eles entram no processo de desintoxicação e entram na fase da conscientização e vão refletir nas suas vidas antes do uso das drogas, eles conseguem ver padrões na paternidade, que de fato foram molas, tem rejeições, tem questão de papéis, né, dos papéis aí familiares. Freud explica, né? Freud explica, né? E aí, a outra coisa é que a gente percebe que muitos deles não foram, muitos não foi preso. Aí eu pergunto, mas se o que você fez alguma coisa na sua vida que se você tivesse sido pego, seria motivo de você ser preso? Ele não, fiz várias. Né? Então, o uso de drogas realmente ele é alma gêmea aí da criminalidade, né? De mão dadas. De mão dadas. E como, deixa eu ver aqui, mas essa aqui, ó, quais são as falhas no sistema público no combate às drogas e à criminalidade? Segundo você, doutor Dailson. Sim, eu acho que já foi respondida, né? Assim, de forma escalonada, né? Mas vou te dar um exemplo aqui para você entender. O senso comum, a população, ela tende muito a cobrar, e é natural que ela cobre, porque é para isso que a gente acredita e vota na classe política e tal, porque legislam, executam a lei legislada, julgam, etc. E tal. Somente 7% dos homicídios no Brasil são decifrados, né? É mesmo. Eu acho demais, né? De cada 100 mil, só 7. E os presídios estão superlotados, né?
Então, assim, você imagine se fosse mais, a taxa fosse maior. Você percebe que pelos números a coisa não é tão simples assim. Agora, você tem políticas públicas que realmente dão respostas, né? Você tem, por exemplo, você tem uma boa iluminação na cidade, Pois é. né? Eu estava vendo hoje, por acaso, ouvindo dois casos de assaltos sucedâneos, subsequentes, um atrás do outro, que aconteceram aqui no Parque Iracema, em Fortaleza, e a rua ermo, Ermo sabe? escuro, deserto, Escura, né? deserta, tá? Então, contribui, né? A policiamento ostensivo, né? Isso. Tal. Então, assim, E um policiamento treinado, né? é um policiamento treinado. A Guarda Municipal agora passou a ter, de acordo com a Casa Legislativa, né? Com a Constituinte, com a Constituição, a prerrogativa de fazer o policiamento ostensivo, Sim. né? Eu acho que isso é importante, porque é presença É policial presente. rodando, entendeu? Então, assim, eu sou alvissareiro. Eu acho que quando Medellín e Bogotá conseguiram, no período de 2 anos, sair de 100 e lá vai chibata para 13, quando Adolfo Juliano, um prefeito, no mandato, resolveu o problema de Nova York, que tinha um Brooklyn ali e tal, aquela porra toda, e era muito grave o Era negócio grave, lá. ele era gravíssimo. Pronto, quando ele resolveu, A esperança renovou. me tornei um esperançoso, sabe? Que E, as o- e, o- coisas e, o- são... e hoje a questão nós temos a questão lá do México, né? O México também é um país muito problemático nessa área. muito E El demais. Salvador também, né? El Salvador é terrível, né? É, E ali ninguém encontra solução, né? Nicarágua tava também, né? Nicarágua tá, Honduras, né? Agora, essas leis mais draconianas, sabe? Eu acho que elas tendem a declinar com o tempo, enfraquecer, sabe? Entendi. Eu acho que as coisas têm que ser mais. Doutor, a gente já passamos quase 1 hora e meia já, é rápido, né? Muito assunto, né? Muito Aí assunto. nós temos aqui, né, Nem qual... de um matuto, muito É assunto, muito né? assunto, meu irmão. Como é que você vê o papel das políticas? Qual a relação entre a desigualdade social e o aumento da criminalidade? Isso aí Puta também já que vai. pariu. Aí é É, total, é muito grande, cara. Tá doido, é? Tem uma ligação quase que da droga, viu? pois é. Então, eu acredito que a gente. Eu gostaria que você pudesse, realmente assim, né? A gente tem que chegar no. Tem que acabar o nosso programa, infelizmente. Quero já deixar marcado aqui para você vir outra vez, para a gente tratar do assunto que você queria. E esse assunto da criminalidade é muito importante. Eu acho que, inclusive, tem muitos políticos que assistem os nossos programas, né? Desde dos vereadores. Eu queria até que você falasse um pouco como é que está a questão política lá em Maranguape, o que é que Maranguape tem representado em termos de ações, né? Não falando dos políticos, mas da política. O que é que ela tem feito de ações que podem É porque ser eu relevantes? acho que você perguntou em relação a Maranguape, porque, lamentavelmente, né, quando você puxa no Google, Maranguape, isso aí foi matéria de jornal, Maranguape apareceu como, aparece, né, como a oitava cidade mais violenta do país, né? É um número alarmante, né? Tem que se considerar é, que as 10 cidades não são megalópolis, não são grandes centros. Rio Grande do Sul não está lá, Rio de Janeiro não está lá, São Paulo não está lá, Minas não está lá, Recife não está lá, Fortaleza não está lá. Elas são Santana, no Amapá, com 97,2. Elas têm 5 cidades na Bahia, né? Meu Deus. Jequié, Camaçari, Feira de Santana, né? E Maranguape, lamentavelmente, aparece com, se não me engano, 75,7%. É um número relativamente alto. Agora, seria uma irresponsabilidade minha, tá aqui maranguapenses que estejam me ouvindo, seria uma irresponsabilidade, uma injustiça minha dizer que o nosso atual prefeito, né, reeleito Átila, não tem feito o que pode para que isso se resolva, né? Ou pelo menos minimize ao máximo, né? Até usei um pleonasmo, né? Muitas areninhas, iluminação. Agora mesmo acabou de ser criada lá em Maranguape a Secretaria Municipal de Segurança Pública,
Eu acho que isso vai ser um avanço danado, porque vai vir aportes Não financeiros. tinha Secretaria de Segurança Não, Pública? Não. não tinha. Era coordenadoria, Não, era só a Guarda Guarda Municipal. Municipal. É, Né? Não agora tinha foi, nenhuma frente, né? agora foi agregado. Secretaria Aí isso aí constante. vai fomentar a vinda de recursos, né, e tal, e muitas ações. Basta que aí o recurso venha e que as ações sejam as ações corretas, né? Certo. Aqui em Calcaia nós vivemos também uma realidade bem parecida com Maranguape, você sabe, né? É quando a gente vê na televisão. Eu não quero antecipar para você, Ah, mas Calcaia, e mais outras cidades, inclusive Maranguape também, terão todo o suporte necessário para virar esse jogo. pois é, Eu não quero te adiantar, deixa a pessoa te adiantar. pois é, né? É teu Ah, convidado? é, né? É. E aí nós temos aqui também em Calcaia, eu tenho que parabenizar aí porque o nosso prefeito, né? Ele realmente ele fez, né, algumas contratações agora para esse mandato aqui. Hoje nós temos aqui em Calcaia o marido da Carla Zambelli, né? Que é o coronel. Reginaldo. Exatamente, né? O coronel, né, Reginaldo. Inclusive, a vice dele trabalha no Grupo Atos. É? Mandar um abraço para ela, né? A doutora, Muito né? preparado. A vice dele tá trabalhando conosco aqui, ela é assistente social. E agora ela teve até a oportunidade de voltar para a política, né? Porque como ela veio agora como vice, né, do coronel Reginaldo, ele teve conosco aqui também, uma pessoa seríssima, né? E nós acreditamos sim no que temos essa esperança, né, Coronel Reginaldo, que o senhor possa fazer realmente um trabalho diferenciado aqui para Fortaleza. Também trazer os parabéns aqui para o nosso querido prefeito, né, Amorim, né, Naomi Amorim, a sua esposa também, a deputada, né, pessoas especiais, assim, que a gente ama demais. Nós temos nos aproximado, né, da política como nunca antes, né? Na verdade, nessa última campanha, aqui em Calcaia, a Atos ela se posicionou, nós apoiamos aqui um vereador, através, porque eu, como pastor, faço parte de um conselho chamado Conselho de Política sobre Drogas, são dos pastores de Calcaia, né, das igrejas. Está havendo, inclusive, o que a gente chama de avivamento, né? Os pastores, homens sérios, que têm uma história de cuidado na cidade, né? Na cidade de Calcaia, têm se unido, porque antes havia também uma rivalidade, né? Havia também essas questões das crenças, até por questões doutrinárias. Eu acredito nisso, tu não acredita, então a gente vai cada um pro seu lado. E aquele medo também de membros e o cara perder membro. Meu irmão, tá havendo uma questão aqui na Calcaia que nós estamos, os pastores, tudo de mão dada. A gente tem até um movimento chamado PDP, que é o pastor discipulando pastor, é um pastor cuidando de outro. Porque nós também somos humanos, somos falhos, precisamos da ajuda dos outros. E aí o conselho, pela qual eu também faço parte da diretoria, esse conselho de pastores de Calcaia, que é o COMPAC, e nós apresentamos um vereador e apoiamos um candidato. Né? Pela primeira vez eu decidi realmente investir. E a gente está bem próximo com eles aí, no nosso sentido de estar nessa proximidade, aqui a Atos, no caso, de cobrar, né, das lideranças públicas a melhoria dessa cidade tão especial chamada Calcaia, né? Uma cidade que, assim como Maranguape, que é uma cidade histórica, que é uma cidade que tem uma história dentro do estado de Ceará, riquíssima, né? A cultura e tudo. Aqui na Calcaia nós temos aqui, uma cidade que é maior do que Fortaleza, que tem não sei quantos quilômetros de praia, de litoral, quer dizer, Calcaia realmente precisa de uma gestão e nós estamos assim desejosos e intercedendo aí para que o nosso prefeito e todos os seus líderes, a liderança que foi escolhida por ele, possa fazer um trabalho aqui em Calcaia também. Doutor Odailson da Silva, me diga aí quais são as suas considerações, né? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão conosco, seguidores, pessoas que comentaram aqui. Aqui nós temos aqui, doutor Odailson, gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho no podcast. As informações que você tem trazido são são extremamente valiosas, tanto para o grupo técnico quanto para as pessoas comuns, que muitas vezes não têm acesso a esse conhecimento, é verdade. Mas precisa de orientações para lidar com os desafios que estamos enfrentando. Sua dedicação em compartilhar essas informações contribui significativamente para uma compreensão mais profunda dos problemas que afligem nossa sociedade. Agradeço por seu compromisso em iluminar essas questões tão relevantes e por nos inspirar a buscar cada vez mais soluções, mais soluções. Então é justamente isso daí, meu irmão. Eu quero te agradecer profundamente assim, a tua presença. Quero deixar aqui as tuas considerações finais. Fique à vontade para falar. Eu percebi que teve nesse podcast aqui um tema que ficou um hiato. E eu gosto muito de desafios, né? Que foi quando o nosso amigo aqui falou sobre a questão do tratamento, da dependência química, da eficácia. Inclusive,
implicitamente, isso fala a minha leitura, né? Implicitamente ele colocou talvez em uma motivação corrompida por parte de algumas clínicas, né? Ou talvez de todas, eu não sei qual a opinião dele, mas assim, essas clínicas mesmo tratam, né? Tratamento involuntário e tudo, como é que fica isso daí? Na verdade, o que eu posso falar sobre isso, né? E se você quiser falar sobre esse assunto também, tá? A gente, contanto que haja o respeito, né? Né, ao trabalho, mas o que eu acredito é o seguinte, que o que é feito é o que se tem de conhecimento. Como eu lhe falei, existe uma coisa que é a manipulação, a desonestidade, a ganância, né? E existe a questão da ignorância também. Né? E outra, nenhuma das duas tem perdão, não. O ignorante ele não pode dizer, eu não sabia que sinal vermelho mutava, meu filho, mas o direito, ele fala isso. Você não pode dizer que não sabia e ser isento da punição. Porque errou, vai ser punido, na verdade. Prudência, negligência, imperícia. Mas assim, o que eu tenho visto nas comunidades terapêuticas do nosso Brasil, né, nas clínicas especializadas que não têm convênios com o governo público, né, uma das tentativas que nós estamos tendo, inclusive, eu faço parte também, né, da FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Clínicas Especializadas do Brasil, pois é. Nós temos tentado conseguir aí algum tipo de convênio, porque hoje, para quem está no uso do crack, ainda o crack continua sendo esse vilão, social, esse né? câncer maior. Meu irmão, o cara não tem condições de decidir para vir para a comunidade terapêutica, como é esse modelo que nós estamos aqui, que é o voluntário aberto. E o custeio de uma internação involuntária hoje no Brasil é caríssimo. Tem instituições hoje no Brasil aqui que custam R$ 25.000 a mensalidade. Entendeu? Agora, porque só a equipe técnica é maior, para você ter ideia, irmão. Os CAPs, tem CAPs que nem sequer, meu irmão, tem equipe mínima para o funcionamento. Não tem. E aí o que acontece? Aí, psiquiatra, muitas vezes, nem psiquiatra é, ele não tem um RQE. Ele tem uma pós-graduação em psiquiatria e atende como psiquiatra. É complicado. A saúde de uma nação continental como a nossa, ela é debilitada. Então, o que é que essas clínicas fazem? Elas vêm como uma proposta de solução para alguns, infelizmente. Por exemplo, você tem uma mãe idosa de 80 anos, e aí eu nesse momento, estou até com uma tia minha que ela está no hospital, precisando, aí a família se juntando para ela ir para a UTI. Aí tá lá, não tem plano de saúde, não tem uma condição financeira boa, ela depende do SUS. E no SUS ela não tem atendimento. Tá entendendo? E aí, existem as clínicas que podem dar uma sobrevida a ela, que tem uma equipe melhor, que tem uma condição melhor, que tem um atendimento melhor, porque mesmo se ela entre ou numa UPA ou no hospital desse público, sabemos que o atendimento, pela própria demanda e pela precariedade dos insumos e de equipe, não recebe o cuidado que você gostaria de dar para sua mãe, para sua tia, para a pessoa que você ama, às vezes para uma mãe de um amigo. Quer dizer, as instituições particulares, elas surgem com essa proposta. Olha, nós temos um serviço melhor do que o público oferece, mas é caro. É de elevado valor, não digo nem que é caro, por exemplo, é de elevado valor. Né? E aqui o nosso maior dor, doutor Adailson, é saber que nós temos uma equipe aqui. Hoje nós estamos com uma equipe de quase 30 colaboradores aqui no Grupo Atos Ida. Quase 30 colaboradores. Meu irmão, tu sabe o que é uma folha de pagamento de quase 30? Só os médicos que nós temos aqui, que temos psiquiatra, clínico geral, 6 psicólogos, tem uma equipe de assistente social, enfermeiros, educador físico, fisioterapeuta, assistente social. Você vê mesmo conhecer uma parte da equipe aqui, só nessa unidade, fora nas outras. Segurança, técnico de enfermagem, aí vem um nível médio, superior, depois o nível médio. Quer dizer, só a despesa com equipe, o quadro funcionário é altíssimo. Aí vem uma alimentação de qualidade, vem apartamentos climatizados, segurança, e mesmo assim, né, não conseguimos oferecer tudo o que nós gostaríamos de oferecer. Mas nós ficamos procurando pesquisas, né? Toda a nossa equipe aqui busca em pesquisas para saber aonde se tem as melhores abordagens com evidência científica comprovada, né? Com eficácia científica, né? Ferramentas da psicologia, da psicanálise que possam ajudar, da própria psiquiatria, da clínica geral como um todo. Quais são as ferramentas que nós temos? Então, nós tentamos nos atualizar e tudo isso é custo. E sobra para o cliente final, para a família. Então, a família às vezes tem um plano de saúde, que ela consegue paga um plano que é caríssimo, para poder ter o tratamento do seu filho. Ou então ela faz o tratamento particular. É de elevado valor. A gente tem, a minha maior dor é essa, quando eu posso dizer para uma família, rapaz, meu filho não tem condição de pagar nem uma cesta básica. E aí eu disse assim, olha, o que eu posso fazer pela senhora ainda é tentar ver o que eu posso fazer na comunidade terapêutica, porque na comunidade terapêutica a equipe é reduzida pela própria natureza jurídica da instituição. Né? A comunidade terapêutica ela exige só que tenha, né, uma equipe reduzida e tudo, e o trabalho é mais empírico mesmo, que é o próprio modelo da instituição, isso já está em documento, você conhece isso.
É um terapeuta, né? Um psicólogo, é um assistente social, é uma pessoa da enfermagem, um coordenador ali, nível superior e um substituto. Pronto, é uma equipe bem reduzida. Já numa clínica especializada, até segurança tem que ter 24 horas. Uma equipe de enfermagem 24 horas funcionando, a equipe médica funcionando. É um exercício muito grande. E é o que se tem de sobrevida, porque qual é a visão nossa de internação, principalmente involuntária? É a última estação do trem, meu amigo. Tipo assim, é a última estação do trem. O cara já tentou igreja, já foi morar no interior com a titia, já tentou mudar de emprego, já tentou mudar de namorada, de esposa, de marido, de bairro, de cidade, de estado, de profissão. O cara tentou tudo. Já se internou em hospital, já foi pro CAPS, já foi pros grupos anônimos e não tá conseguindo. E aí agora ele tá colocando a vida dele de terceiros riscos. O que é que vai fazer com o cara desse? Vai deixar ele ser abraçado pelo crime organizado, que você, inclusive, tem se tornado cada vez mais um especialista nesse assunto, ou é melhor dar uma condição de sobrevida para ele, onde ele possa, pelo menos, fazer duas metas principais. Primeiro, desintoxicar. Porque quando ele está no uso de droga, você sabe, não tem condição do cara estar no uso e conseguir pensar claramente, com clareza. A involuntária, o cara chega, meu irmão, vocês estão vacilando, estão perdendo tempo comigo, eu quero usar. Tá bom, meu irmão. Mas você vai ficar alguns dias sem usar, na hora que você tiver totalmente desintoxicado, você vai poder dizer assim, eu quero continuar usando, aí a gente não vai poder fazer nada. Mas a oportunidade de tu pensar sobre isso direito, tu vai, porque nesse momento tu não tá podendo pensar sobre você. E isso é um fato. Quantas pessoas chegam aqui, Odailson, doutor Odailson, e olham para mim e apontam na minha cara e dizem assim, ó, meu irmão, eu conheço a tua família, eu vou te matar, vou te esquartejar todinho, tu vai ver, mas eu não vou parar, você tá fazendo isso o que? Eu disse, meu irmão, às vezes eu brinco, né, eu digo assim, ó, pois então, tu vai me matar, pois entra na fila. Entra na fila. Só que não é com arrogância, não. É com humildade para poder ganhar aquele coração, né? E segundo, eu digo assim, cara, se tu me esquartejar e me picotar todinho, cada pedaço meu caído no chão ainda vai olhar para ti dizendo que te ama e que insiste na tua recuperação. Sabe por quê? Porque eu também era uma pessoa que tinha perdido totalmente a esperança da vida. E Deus me transformou a minha história de vida completamente. Hoje eu sou uma pessoa que trabalho, que tenho saúde, que estou casado há 13 anos, que tenho funcionários, não somente sobre as conquistas e bens financeiros, mas sobre a possibilidade de estar em reparação. Isso daí existe essa possibilidade. E um dia eu pensei assim como você. Então, a internação involuntária, no nosso contexto aqui, é entregar o maior número de ferramentas possível naquele período, é um projeto de imersão, de curtíssimo prazo, para que ele possa desintoxicar e dizer assim, né, irmão? Rapaz, eu vou repensar nisso daí, mas realmente a minha vida. E ele só pode pensar com maior clareza estando limpo da droga. Por isso que essa intervenção involuntária, ela é ainda, hoje, bem mais aceita, porque já está no mundo todo, mas ainda muitas vezes mal compreendida, principalmente, né, pelo pessoal aí dos direitos humanos, né? Às vezes assim, porque às vezes quando o cara está muito revoltado e ele não consegue entender que esse é um ato de amor, porque, na verdade, uma internação involuntária é um ato de amor, uma família que pega e diz assim, eu não vou permitir que você morra usando droga, meu filho. O que eu puder fazer, eu gasto no último centavo, é minha última gota de sangue, é meu último respiro, enquanto eu vou lutar. Você pode morrer, mas eu vou tentar. O que a gente vê são famílias que fazem isso. Né? E aí, quando ele chega dentro do ambiente desse daqui, às vezes ele vem determinado a continuar usando, a continuar morrendo, a continuar, né, se envolvendo com tudo, aí de repente passa um mês, o cara chega e diz, rapaz, me perdoe, era doido mesmo. Rapaz, eu só tô vendo quantos prejuízos na minha vida. Aí o cara começa a voltar os sentimentos de saudade, os sentimentos de amor, o sentimento de gratidão, o sentimento do amor pela filha, pelos filhos que estavam perdendo, pelos pais, por si mesmo, que é o principal, é o amor. Se não tiver amor por si, como é que vai amar o outro? Né? E é isso. Né? Eu não sei como é que você entendeu, que você entende essa questão. Eu entendo dessa forma também. Né? Então vamos lá, né? Eu queria as tuas considerações aí. Não, agora eu quero que você possa entregar aí para você a sua finalização e a gente encerra o nosso podcast de hoje. Uhum. Bom, agradecer a Hudson. Foi maravilhoso revê-lo. Espero voltar quanto antes. E dizer que é isso. A gente tentou, nesse espaço de tempo, né, concedido, fazer essa reflexão a respeito de temas bem transversais, né, bem múltiplos e transversais ao mesmo tempo. E já nos comprometemos a retornar de forma mais
mais detida, a gente trabalhar a questão da criminalidade, né? Suas causas e consequências, os impactos na sociedade. Com base em um dos livros que eu escrevi, que é o Carceramento em Massa no Brasil, né? E tem muita coisa para a gente conversar, para a gente refletir a respeito disso. Deixa um abraço aí para todo mundo, em especial para os meus conterrâneos aí de Maranguape, e que Deus nos abençoe. Ok, eu queria só. Aonde os nossos ouvintes podem encontrar o teu material? Na verdade, assim, eu não tenho um livro, assim, talvez eu tenha uns 3 livros dos 15 que eu publiquei, físico, né? Sim. Agora, muitos deles estão na Amazon, né? Inclusive o de Colônia está na Amazon, o Encarceramento tá lá. Porque assim, eu tenho que me adequar, estava até falando para ele, a esse novo mundo digital, né? Eu pouco uso redes sociais, não tenho canal no YouTube e meus livros eu não tenho colocado nas plataformas. E agora, de repente, foi até importante, Esse além de start, né? tantas coisas, né, boas que aconteceram aqui, ter vindo aqui para ele me alertar em relação a essa realidade, né? Que agora é uma realidade o mundo da inteligência artificial e das redes sociais. Então está na Amazon, né? Nós estamos aqui também. Quem quiser entrar em contato. Doutor, o senhor está atendendo ainda, fazendo atendimentos clínicos? Não, Individualizados? tô O senhor não. não está fazendo mais análise com ninguém? Não. Não, né? Não, de forma sistemática não, né? Não, né? Tá bom. É E esporádico. hoje o senhor está fazendo. Quais são as ações que o senhor tem feito? Tá um pouco em stand-by, né? Em termos profissionais? Não, eu estou de licença, né? Eu voltei para o estado, né? Para a Sim. secretaria e tal. Aí contraí uma patologia, uma psicopatologia. Estou em tratamento. Aí estou de licença e tenho escrito pouco, mas eu tenho um livro no prelo, né? Tem um novo livro no prelo aí. Inclusive é sobre segurança pública. Perfeito. É sobre segurança Acho pública. que você vai vir com o doutor Plauto aqui, Coronel Plauto aqui. Trazer vocês dois aqui simultâneos. É possível. A gente conversou, tá com umas 3 semanas, nós conversamos bastante. Ele tá com um livro novo, né? Que ele E a lançou doutora agora. Fátima lançou com ele também, a doutora Fátima Barroso, né? Que é a nossa psiquiatra. Foi. Nossa, Acho que foi o primeiro livro foi dele. o primeiro O livro primeiro dele. livro dele. Então é isso aí, pessoal. Queremos agradecer, foi maravilhoso. Olha, foi incrível. Estou muito feliz por ter te recebido aqui. E continuamos aí. Eu espero que você possa comentar, deixe suas opiniões, seus comentários. Se quiser o contato do Dr. Adailson, vocês entrem em contato aqui no canal, nesse canal aí do YouTube. Estamos também disponíveis para te atender. Se você conhece alguém que tem problema com drogas, se você conhece alguém que está sofrendo por causa de algum uso de substância, entre em contato conosco. Nós teremos imenso prazer de poder atender. Doutor Adailson, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero dizer para você que a Atos é sua, você faz parte dessa história. Gratidão, viu? Amém. Eu agradeço, recebo. Amém. Valeu, galera. Show, cara. Show,